Muito obrigado, obrigado. Que público agradável. Que grupo bonito de pessoas. Bem, temos algumas notícias muito boas hoje e muitas coisas boas estão acontecendo para o nosso país. Por favor, sentem-se. Meus concidadãos americanos, este é o dia da libertação, esperando há muito tempo. 2 de abril de 2025 será para sempre lembrado como o dia em que a indústria americana renasceu, o dia em que o destino da América foi recuperado e o dia em que começamos a tornar a América rica novamente. Vamos torná-la rica, boa e rica. Por décadas, nosso país foi saqueado, pilhado, violado e expoliado por nações próximas e distantes, tanto amigas quanto inimigas. Trabalhadores do aço americanos, trabalhadores automotivos, agricultores e artesãos qualificados. Temos muitos deles aqui conosco hoje. Eles realmente sofreram gravemente. Eles assistiram com angústia enquanto líderes estrangeiros roubaram nossos empregos. Trapaceiros estrangeiros saquearam nossas fábricas. E predadores estrangeiros destroçaram nosso outrora belo sonho americano. Tínhamos um sonho americano sobre o qual você não ouve tanto. Você ouvia há 4 anos. E você agora, mas não com muita frequência, e por muitos anos e até décadas, você não ouvia muito sobre isso. Nosso país e seus contribuintes foram enganados por mais de 50 anos, mas isso não vai acontecer mais, não vai acontecer. Em alguns momentos, assinarei uma ordem executiva histórica, instituindo tarifas recíprocas em países em todo o mundo. Recíproca, isso significa que eles fazem isso conosco e nós fazemos isso com eles. Muito simples, não pode ser mais simples do que isso. Este é um dos dias mais importantes, na minha opinião, na história americana. É a nossa declaração de independência econômica. Durante anos, cidadãos americanos trabalhadores foram forçados a ficar à margem, enquanto outras nações se tornavam ricas e poderosas. Muito disso às nossas custas. Mas agora é a nossa vez de prosperar e, ao fazê-lo, usar trilhões e trilhões de dólares para reduzir nossos impostos e pagar nossa dívida nacional. E tudo isso acontecerá muito rapidamente. Com a ação de hoje, vamos finalmente conseguir tornar a América grande novamente, maior do que nunca. Empregos e fábricas voltarão com força para o nosso país e você já vê isso acontecendo. Vamos impulsionar nossa base industrial doméstica, abriremos os mercados estrangeiros e derrubaremos barreiras comerciais estrangeiras. E, em última análise, mais produção em casa significará concorrência mais forte e preços mais baixos para os consumidores. Esta será, de fato, a era dourada da América. Está voltando, vamos voltar muito fortemente. Estamos felizes em contar com a presença do vice-presidente J.D. Vance nesta ocasião importante. J.D., obrigado. Obrigado, muito obrigado. Onde está você, J.D.? Não, isso não foi difícil de encontrar, né? Eu estava procurando, você sabe, ele gosta de manter uma atitude discreta, então geralmente ele se senta bem na frente. Ele está ganhando muita confiança, Mike, não está? E quase todo o meu gabinete está aqui, assim como o presidente da Câmara, Mike Johnson, que fez um trabalho incrível. E com o grande sucesso que tivemos na noite passada na Flórida, nós temos uma maioria de 7-7, é como muito quando tínhamos apenas uma, certo? Você fez um trabalho fantástico e muitos dos membros da Câmara e do Senado estão conosco. Senadores, congressistas, obrigado a todos por estarem conosco. Agradecemos. Durante décadas, os Estados Unidos reduziram nossas barreiras comerciais com outros países, enquanto essas nações impunham tarifas massivas sobre nossos produtos e criavam barreiras não monetárias absurdas para dizimar nossas indústrias e, em muitos casos, as barreiras não monetárias eram piores do que as monetárias. Eles manipularam sua moeda, subsidiaram suas exportações, roubaram nossa propriedade intelectual, impuseram taxas IVA exorbitantes para prejudicar nossos produtos,
adotaram regras e normas técnicas injustas e criaram refúgios de poluição imundos. Eles eram absolutamente imundos, mas sempre vinham até nós e diziam, estamos violando. Devemos pagar por isso. Está tudo detalhado em um relatório muito extenso do representante de comércio dos Estados Unidos sobre barreiras ao comércio exterior, e eu vou mostrar para você. É disponível e você não precisa pagar muito, pelo que eu entendo. Você não pagará nada, é muito trabalho. Muito trabalho para algo, na verdade, porque é um livro especial. É muito, francamente, muito perturbador quando você lê, quando você vê o que as pessoas têm feito conosco por 30 anos. Tudo isso aconteceu sem resposta dos Estados Unidos da América, nenhuma, absolutamente. Mas esses dias acabaram. Permitam-me oferecer apenas alguns exemplos dos ataques brutais que nossos trabalhadores enfrentaram. Por tantos anos, os Estados Unidos cobram de outros países apenas uma tarifa de 2,4 em motocicletas. Enquanto isso, a Tailândia e outros estão cobrando preços muito mais altos, como 60%. Índia cobra 70%, Vietnã cobra 75%, e outros são ainda mais altos que isso. Da mesma forma, até hoje, os Estados Unidos cobraram por décadas uma tarifa de 2,5%. Pense nisso, 2,5% sobre automóveis fabricados no exterior. A União Europeia nos cobra mais de tarifas de 10%. E eles têm IVA de 20%, muito, muito mais elevado. A Índia cobra 70% e talvez o pior de tudo sejam as restrições não monetárias impostas pela Coreia do Sul, Japão e muitas outras nações como resultado disso. Barreiras comerciais colossais. 81% dos carros na Coreia do Sul são fabricados na Coreia do Sul. 94% dos carros no Japão são feitos no Japão. A Toyota vende 1 milhão de automóveis produzidos no exterior para os Estados Unidos. E a General Motors vende quase nenhum. A Ford vende muito pouco. Nenhuma das nossas empresas pode entrar em outros países. E eu digo que o amigo e o inimigo, e em muitos casos, o amigo é pior do que o inimigo em termos de comércio. Mas esses desequilíbrios horrendos devastaram nossa base industrial e colocaram nossa segurança nacional em risco. Não culpo esses outros países de forma alguma por essa calamidade. Eu culpo os ex-presidentes e líderes passados que não estavam fazendo seu trabalho. Eles deixaram isso acontecer. E eles deixaram isso acontecer a um ponto que ninguém pode sequer acreditar. Por isso, a partir da meia-noite, vamos impor uma tarifa de 25% sobre todos os automóveis fabricados no exterior. Obrigado. Ryan, eu gostaria que você subisse aqui por um segundo, tudo bem? Eu só vejo ele sentado, ele tem sido um fã nosso. E ele entende este negócio muito melhor que os economistas, muito melhor que qualquer um. Ryan, diga algumas palavras, por favor, poderia? Obrigado, senhor presidente, obrigado. É uma grande honra ter você. Obrigado, senhor presidente. Eu cresci ao norte de Detroit, Michigan, no condado de Macomb, conhecido como o lar dos democratas de Reagan. Meu primeiro voto para presidente foi para Ronald Reagan. Eu pensei que ele seria o melhor presidente que eu veria na minha vida até que Donald J. Trump apareceu. Eu assisti toda a minha vida, eu vi fábrica após fábrica em Detroit e na área metropolitana de Detroit fechar. Agora há fábricas paradas, agora há fábricas subutilizadas e as políticas de Donald Trump vão trazer produtos de volta para essas fábricas subutilizadas. Vai haver novos investimentos. Vão ser construídas novas fábricas. E os membros do AW, e trouxe 20 deles comigo, eles estão sentados bem aqui. Apoiamos as políticas de tarifa de Donald Trump 100%. Portanto, senhor presidente, não podemos agradecer-lhe o suficiente. E em 6 meses ou um ano, começaremos a ver os benefícios. Mal posso esperar para ver o que acontecerá daqui a 3 ou 4 anos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Que cara incrível, ele acertou desde o início. Ele entendeu antes de quase todo mundo. Esse grupo ali também entendeu. E sabe, nós ganhamos no estado de Michigan. Nós ganhamos, quase todos eles. Mas ganhamos Michigan por muito. E quero apenas agradecer a todos vocês. Os trabalhadores automobilísticos foram fantásticos. Os Teamsters foram fantásticos. Todo mundo foi muito bom, eu vou te dizer. Muito obrigado. E eu aprecio isso. Vocês vão ficar muito felizes muito em breve. E vocês provavelmente veem o que está acontecendo com não apenas as empresas de carros, mas as empresas de carros em particular. Você vê isso com todas elas. Eles estão se mudando, estão anunciando dia após dia.
Você está vendo, ninguém jamais viu algo assim. Com as ações de hoje, também estamos defendendo nossos grandes agricultores e pecuaristas que são brutalizados por nações ao redor do mundo brutalizados. O Canadá, a propósito, impõe uma tarifa de 250% a 300% sobre muitos dos nossos produtos lácteos. Eles fazem a primeira lata de leite, eles fazem a primeira caixinha de leite a um preço muito baixo, mas depois disso fica ruim. E então chega a 275%, 300%. Então, quando estão calculando o que o Canadá está cobrando, eles dizem, cerca de 2%, 3%. Mas olhe o que acontece mais adiante quando você olha um pouco. Não é um quadro bonito e nós não gostamos e não é justo. Não é justo para os nossos agricultores. Não é justo para o nosso país. E com países como o Canadá, sabe, nós subsidiamos muitos países e os mantemos funcionando e em negócios. No caso do México, são 300 bilhões de dólares por ano. No caso do Canadá, é perto de 200 bilhões de dólares por ano. E eu digo, por que estamos fazendo isso? Por que estamos fazendo isso? Quero dizer, em que ponto dizemos, você tem que trabalhem por si mesmos e vocês têm que... É por isso que temos os grandes déficits, é por isso que temos essa quantidade de dívida que foi colocada em nossas cabeças nos últimos anos. E nós realmente não estamos mais aceitando isso. Através de barreiras não tarifárias, a União Europeia proíbe a importação da maioria das aves norte-americanas. Entende? Eles dizem, queremos enviar nossos carros, queremos enviar tudo, mas não vamos aceitar nada que você tem a Austrália proíbe. E eles são pessoas maravilhosas e tudo maravilhoso, mas eles proíbem a carne bovina americana. No entanto, importamos 3 bilhões de dólares de carne bovina australiana. No ano passado, eles não aceitaram nenhuma de nossas carnes. Eles não querem porque não querem que isso afete seus agricultores. E sabe de uma coisa? Eu não os culpo, mas estamos fazendo o mesmo agora. Começando por volta da meia-noite de hoje, eu diria. E a China cobra dos agricultores de arroz americanos uma tarifa de fora da cota, é assim chamado. Uma taxa de 65%. A Coreia do Sul cobra 50%. Na verdade, eles cobram de 50% a 513% no Japão. Nosso amigo nos cobra 700%, mas isso é porque eles não querem que vendamos arroz e outras coisas. Quem se importa? Quem pode culpá-lo, senhora secretária? A agricultura fez um ótimo trabalho com os ovos a propósito. Os preços dos ovos caíram 50%. Você os reduziu 50%. Uma vez que nos envolvemos, estavam nas alturas. Os preços dos ovos, eles estavam nas alturas e você fez um trabalho fantástico. Agora temos muitos ovos e eles estão muito mais baratos. Caíram cerca de 59% agora. E estão caindo mais. Nós cobramos 2,8% por tantas coisas que outros países estão cobrando 200%, 300% e 400%. Se impor tarifas e barreiras protetoras tornasse as nações mais pobres, então todos os países na Terra estariam correndo para eliminar essas políticas. E a China seria a primeira na fila. Eles administram um país muito forte. Mas eles não estão na primeira linha e o povo americano está pagando um preço muito alto por isso. De 1789 até 1913 éramos uma nação apoiada por tarifas. E os Estados Unidos eram proporcionalmente o mais ricos que já foram. Tão ricos, de fato, que na década de 1880 estabeleceram uma comissão para decidir o que iam fazer com as enormes quantias de dinheiro que estavam arrecadando. Estávamos arrecadando tanto dinheiro tão rápido que não sabíamos o que fazer com ele, não é isso? Problema bom de ter. O que acha, Marco? Bom problema? Marco adoraria esse problema. Mas nós não temos mais esse problema, mas não vamos tê-lo por muito mais tempo e eu vou-te dizer. Mas eles coletaram tanto dinheiro que realmente formaram uma comissão para determinar o que iam fazer com o dinheiro, para quem iriam dar e quanto. Então, em 1913, por razões desconhecidas pela humanidade, eles estabeleceram um imposto de renda para que os cidadãos, em vez de países estrangeiros, começassem a pagar o dinheiro necessário para administrar nosso governo. Então, em 1929, tudo chegou a um fim muito abrupto com a Grande Depressão. E isso nunca teria acontecido se eles tivessem mantido a política tarifária. Teria sido uma história bem diferente. Eles tentaram trazer de volta as tarifas para salvar nosso país, mas já tinha acabado. Era tarde demais, nada poderia ter. Levou anos e anos para sair daquela depressão, muito mais do que até mesmo a FDR, que ocupou aquele cargo bem ali por um longo período de tempo. O sistema de rampas, que é bastante intrincado, foi construído por causa dele.
E toda vez que você sobe, pensa nele. E ele fez um ótimo trabalho de muitas maneiras, mas isso durou muito além dos seus mandatos, como você sabe. Mas não é mais tarde demais e vamos começar a ser espertos. E vamos começar a ser muito ricos novamente. Vamos ser ricos como um país porque tiraram tanta riqueza de nós. Não vamos deixar isso acontecer. Podemos realmente ser muito ricos. Podemos ser muito mais ricos do que qualquer país. Nem é acreditável, mas estamos ficando espertos. Quase um século depois, diante de uma guerra econômica implacável, os Estados Unidos não podem mais continuar com uma política de rendição econômica unilateral. Não podemos pagar os déficits do Canadá, México e de tantos outros países. Costumávamos fazer isso. Não podemos mais fazer isso. Cuidamos de países em todo o mundo. Pagamos pelo seu militar, pagamos por tudo que eles têm que pagar. E então, quando você quer reduzir um pouco, eles ficam chateados porque você não está mais cuidando deles. Mas temos que cuidar do nosso povo. E vamos cuidar do nosso povo primeiro, e sinto muito por dizer isso. E hoje estamos defendendo o trabalhador americano. Finalmente colocando a América em primeiro lugar. No último ano de Sleepy Joe Biden, no cargo, os Estados Unidos perderam 100 mil empregos na indústria e o número estava disparando a níveis nunca antes vistos. E nosso déficit comercial alcançou um recorde de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares, o que é inédito. Desde o início do NAFTA, o pior acordo comercial já feito. Foi um verdadeiro show de horror. Eu consegui encerrá-lo. Todos diziam, você nunca conseguirá acabar com isso. Tivemos que obter a aprovação do Congresso para encerrá-lo. Tivemos que conviver com esse acordo. Foi o pior acordo comercial já feito de longe. Mas desde o início do NAFTA, nosso país perdeu 90 mil. 1.000 fábricas. Pense no que isso é, 90 mil. Pense em colocar um mapa e escrever em texto nele. Você não teria espaço suficiente. 90 mil. Eu disse, isso é possível? Verificamos isso 4 vezes diferentes. E, na verdade, foi um pouco mais alto que isso. E 5 milhões de empregos na manufatura foram perdidos enquanto acumulávamos déficits comerciais de 19 trilhões de dólares. Esse foi o pior acordo comercial já feito. Como resultado dessas perdas gigantescas, nações estrangeiras agora possuem 26 trilhões de dólares a mais de ativos americanos do que os americanos. Pense nisso. Do que os americanos possuem de seus próprios ativos estrangeiros ou de outros ativos estrangeiros. Os Estados Unidos não conseguem mais produzir antibióticos suficientes para tratar nossos doentes. Temos um problema tremendo. Temos que ir a países estrangeiros para tratar nossos doentes. Se algo acontecesse do ponto de vista de guerra, não conseguiríamos fazê-lo. Nós importamos virtualmente todos os nossos computadores, telefones, televisores e eletrônicos. Nós costumávamos dominar esse campo e agora importamos tudo de diferentes países. Um único estaleiro na China agora produz mais navios todos os anos do que todos os estaleiros americanos juntos. Pense nisso. E era um negócio que costumávamos dominá-lo totalmente. Em resumo, déficits comerciais crônicos não são mais apenas um problema econômico, são uma emergência nacional que ameaça nossa segurança e nosso modo de vida. É uma grande ameaça para o nosso país. E por essas razões, a partir da manhã, os Estados Unidos implementarão tarifas recíprocas sobre outras nações. Faz muito tempo desde que nós nem pensávamos nisso. Costumávamos pensar muito sobre isso. Não pensávamos nisso há muitas décadas. E você vê o que aconteceu. Para as nações que nos tratam mal, calcularemos a taxa combinada de todas as suas tarifas, barreiras não monetárias e outras formas de trapaça. E porque somos muito gentis, somos um povo gentil, muito gentil. Você não é tão gentil quando é enganado com seus salários. Meus amigos trabalhadores automotivos e meus amigos caminhoneiros e todos os sindicatos que normalmente votavam nos democratas, eles não estão mais votando nos democratas porque um trabalhador, seja sindicalizado ou não sindicalizado, eles estão com os republicanos agora. Foi isso que aconteceu, mas vamos cobrar deles aproximadamente metade do que eles cobram de nós. Então as tarifas serão... Não é totalmente recíproco. Eu poderia ter feito isso, sim, mas teria sido difícil para muitos países que não queriam fazer isso. Eu gostaria de ver o gráfico, se você o tiver, poderia? Você menciona isso, Howard. Este é o nosso grande secretário de comércio, Howard Lutnick. Obrigado, Howard. Então, se você olhar para isso, China, primeira linha. China, 67%. Estes são os tarifários cobrados aos EUA.
incluindo manipulação cambial e barreiras comerciais. Então, 67%. Acho que podem, na maioria das vezes, ver isso, aqueles com boa visão. Com má visão, não queríamos trazer o... Está muito ventoso aqui fora. Não queríamos trazer os gráficos grandes porque não tinha chance de ficar de pé. Felizmente, viemos equipados com um gráfico um pouco menor. Então, 67%. Então, vamos cobrar uma tarifa recíproca com desconto de 34%, eu acho. Em outras palavras, eles nos cobram. Nós cobramos deles. Nós cobramos menos deles. Então, como alguém pode ficar chateado? Eles serão porque nunca cobramos nada de ninguém. Mas agora vamos cobrar. A União Europeia, eles são muito duros. Comerciantes muito, muito duros. Mas vamos fechar um acordo. Sabe, você pensa na União Europeia como muito amigável. Eles nos exploram. É tão triste ver isso, é tão patético. 39%, vamos cobrar-lhes 20%, então estamos cobrando essencialmente metade. Vietnã, grandes negociadores, ótimas pessoas, eles gostam de mim, eu gosto deles. O problema é que eles nos cobram 90%, vamos cobrar-lhes uma tarifa de 46%. Taiwan é onde eles fazem, eles levaram todos os nossos chips de computadores e semicondutores. Nós costumávamos ser os reis, certo? Nós éramos tudo. Tínhamos tudo isso. Agora quase não temos mais nada, exceto que a maior empresa está chegando. Eles vão ter, vamos acabar com quase 40%. Liz Eldin está trabalhando para obter suas aprovações. E é uma empresa incrível. Sr. Wade, uma das grandes empresas do mundo, na verdade eles estão vindo de Taiwan e vão construir uma das maiores fábricas do mundo. Talvez a maior para isso. Mas 64% vamos cobrar-lhes 32%. Japão. Oh, muito, muito difícil. Oh, grandes pessoas. E, novamente, eu não culpo as pessoas por fazerem isso. Eu acho que eles são muito inteligentes ao fazer isso. Eu culpo as pessoas que se sentaram bem ali naquele salão oval, bem ali atrás da mesa resoluta ou de qualquer mesa que escolher. Japão, 46%. Eles cobrariam de nós 46% e muito mais alto para certos itens como carros. Você sabe, pequenos itens como carros. 46%. Estamos cobrando deles 24%. Índia, muito, muito difícil. Muito, muito difícil. O primeiro-ministro acabou de sair e ele é um grande amigo meu. Mas eu disse, você é um amigo meu, mas você não está tratando-nos certo. Eles nos cobram 52%. Você tem que entender, nós cobramos quase nada por anos e anos e décadas e foi só 7 anos atrás, quando eu entrei, nós começamos com a China no comando. Nós recebemos centenas de bilhões de dólares da China em tarifas e eles entenderam, honestamente. O presidente Xi entendeu, ele disse, olha, eu entendo. E os outros países e todos entendem. Vamos ter que passar por um pouco de amor duro, talvez, mas todos entendem. Eles estão nos explorando e eles entenderam. O primeiro-ministro do Japão, foi Shinzo Abe. Ele era um homem fantástico. Ele foi, infelizmente, tirado de nós, assassinado. Mas eu fui até ele e disse, Shinzo, temos que fazer algo. O comércio não é justo. Ele disse, eu sei disso, eu sei disso. E ele era um grande cavalheiro, ele era um homem fantástico, mas ele entendeu imediatamente do que eu estava falando. Eu disse, Shinzo, temos que fazer algo. Ele disse, eu sei disso. E nós fechamos um acordo. E teria sido um acordo muito melhor, mas francamente havia muitos anos restantes no acordo que foi feito antes de eu chegar lá. Mas foi algo. Se você olhar para a Suíça, 61% contra 31%. Indonésia, Malásia, Camboja. Olha para o Camboja, 97%. Vamos reduzir para 49%. Eles fizeram uma fortuna com os Estados Unidos da América. Reino Unido, 10% e vamos para 10%. Então faremos a mesma coisa. África do Sul, lá 60%, 30% e eles têm algumas coisas ruins acontecendo na África do Sul. Você sabe, estamos pagando bilhões de dólares por semana. Corte o financiamento porque muitas coisas ruins estão acontecendo na África do Sul. As notícias falsas deveriam estar olhando para isso. Eles não querem relatar. Brasil, 10%. 10%. Bangladesh é 74%. Então você vê o que está acontecendo? Paquistão, 58%. Sri Lanka, 88%. Então, o que estamos fazendo é não pegar o total, poderíamos pegar o total de 88%. Muito obrigado, Eric, ele está fazendo um trabalho muito bom. Como ele está indo, certo? Eu acho que é melhor você levar isso com você. Não vai durar muito, ele vai colocar isso, vai seguir você com o vento. Eu trouxe um chapéu caso ficasse muito vento, mas aqui... Alguém gostaria de um chapéu? Não vou dar ao gabinete, vou dar aos trabalhadores automotivos. Vem aqui. Obrigado, pessoal. Peguem, é isso. É isso.
Eles merecem mais do que o nosso gabinete. Tipo, o nosso gabinete tem muitos chapéus. Mas você vê os números. Os números são tão desproporcionais, eles são tão injustos. Ao mesmo tempo, vamos estabelecer uma tarifa mínima de base de 10%. Você nota isso no gráfico. E isso será para outros países ajudarem a reconstruir nossa economia e para prevenir trapaças. Então, teremos um mínimo de trapaças e seremos muito severos com as pessoas que no portão observam as tarifas e observam os produtos entrando, porque tem acontecido muitas coisas ruins no portão. Porque o dinheiro é tão enorme que você está falando. Provavelmente nunca houve algo assim em termos de enormidade. Há muitas coisas ruins que acontecem com as pessoas que fazem o check-in e eles estão olhando para sentenças de prisão de 10 anos. Se eles fizerem plano, vamos tratá-los tão bem, mas se eles enganarem, as repercussões vão ser extremamente fortes. Nações estrangeiras finalmente serão solicitadas a pagar pelo privilégio de acessar nosso mercado, o maior mercado do mundo. Nós somos agora o maior mercado do mundo. Tivemos um ótimo 4 anos atrás em termos de economia. Estávamos dobrando a China. Estávamos indo tão bem, ninguém ia nos alcançar, mas muito disso escapou nos últimos 4 anos sob Biden. Eu fiz campanha com essa política durante todo o ano passado. E hoje essa promessa foi feita. E foi também uma promessa, como você sabe, que foi cumprida. Promessas feitas, promessas cumpridas. Para qualquer empresa que se opõe às nossas tarifas recíprocas sensatas, novamente recíprocas, ida e volta, e nós estávamos. Eu chamo isso de meio recíproco. Isto não é totalmente recíproco, isto é meio recíproco, mas o que fazemos é cortar pela metade e cobramos deles. Minha resposta é muito simples se eles reclamarem. Se você quer que sua tarifa seja zero, então você fabrica seu produto aqui mesmo na América, porque não há tarifa. Se você construir sua fábrica, seu produto na América. E vimos empresas chegando como nunca antes. Da mesma forma, a todos os presidentes estrangeiros, primeiros ministros, reis, rainhas, embaixadores e todos os outros que em breve ligarão para pedir isenções dessas tarifas, eu digo: terminem suas próprias tarifas, eliminem suas barreiras, não manipulem suas moedas. Eles manipulam suas moedas como... Ninguém consegue nem acreditar, o que é uma coisa muito ruim e devastadora para nós, e começar a comprar dezenas de bilhões de dólares em produtos americanos. Tarifas dão ao nosso país proteção contra aqueles que nos fariam mal economicamente. E muitas pessoas estavam procurando nos fazer mal economicamente. Talvez não, estão. Obviamente, mas eles estavam causando um tremendo dano econômico. Mas ainda mais importante, eles nos darão crescimento. Essas tarifas vão nos dar um crescimento como você nunca viu antes. E será algo muito especial de se ver. Estou tão olhando para o futuro. E Brian, vai acontecer ainda mais rápido do que você disse. Sabe, você pode dizer, mas já começou. Já começou. O trabalho já começou em fábricas por todo o país e você vê isso. Estas são grandes e ricas empresas. O que temos, 61 bilhões de dólares começaram em uma grande planta que está subindo. Vai ser anunciado nos próximos 2 dias e eles já começaram a trabalhar. Muitas dessas as maiores empresas do mundo, elas se comprometeram a construir. Vamos construir, senhor. E eles vieram aqui para me ver e vieram querendo saber se poderiam. Você vai ter uma conferência de imprensa, eu faço o máximo que posso. Estou bastante ocupado tentando parar a Rússia e a Ucrânia e o Oriente Médio. Precisamos parar isso, precisamos parar os Houthis que estavam causando tremendos problemas. Eles gostam de derrubar navios na água, afundar navios. Eles acham isso divertido, mas não estão achando tão divertido agora, estão, senhor secretário? Eles não estão achando isso tão divertido agora. Mas aqui está apenas uma breve lista de algumas das empresas que já anunciaram e se comprometeram a investir. E esta é uma empresa que construiu suas fábricas e suas plantas na China. A Apple vai gastar 500 bilhões de dólares. Eles nunca gastaram dinheiro assim aqui. Eles vão construir suas plantas aqui. SoftBank, OpenAI e Oracle, ótimo. Grandes empresas estão investindo 500 bilhões de dólares quase imediatamente. A NVIDIA é uma empresa em destaque e está investindo centenas de bilhões de dólares. Elas acabaram de anunciar TSMC, a maior e mais importante empresa no mundo dos chips, de Taiwan.
sem investimento da nossa parte, estão investindo 200 bilhões. E eles disseram que a razão foi, número 1, a eleição de 5 de novembro, e número 2, as tarifas. Eles não querem pagar as tarifas. E a maneira de não pagar é construir a fábrica aqui. Então vamos passar de quase nenhuma porcentagem. Costumávamos ter 100% do mercado de chips. Agora está tudo em Taiwan, quase tudo está em Taiwan, alguns outros países, mas principalmente em Taiwan. E pense nisso, tínhamos 100%, perdemos por causa de pessoas naquele escritório que não fizeram seu trabalho. Eles permitiram que fosse roubado de nós. Johnson & Johnson, grande empresa, 55 bilhões de dólares. Eli Lilly, 27 bilhões de dólares. A Meta está investindo 500 bilhões de dólares. Uau! A Mac está investindo 20 bilhões de CMA, CGM, 20 bilhões de dólares. E então você tem Merck, Clarios, Stellantis, General Motors, GE Aerospace, Honda, Nissan, Hyundai. Todos estão investindo bilhões e bilhões de dólares e estão comprometidos 100%. Então, e nunca tivemos, e isso é depois de 2 meses e meio, isso é após apenas um curto. Tudo isso aconteceu assim que surgiu o que todos queriam fazer. Sabe, assistia a um cavalheiro hoje na televisão, costumava trabalhar com Lee Iacocca, uma pessoa de automóvel muito respeitada, e ele disse, você sabe, porque eles estão perguntando às pessoas, né? E tentam encontrar o máximo de pessoas negativas possível, mas não conseguem encontrar muitas. É bem difícil encontrar em termos do que estamos fazendo, especialmente quando vem todo esse investimento. Eles disseram, então me diga, o que você acha do que Trump está fazendo do ponto de vista automobilístico? Ele disse, eu não posso acreditar. Alguém finalmente, ele é um cara mais velho, é um verdadeiro profissional. Realmente um cara de alto nível com Lee Iacocca. Ele disse, eu nunca pensei que veria o dia em que isso aconteceria, em que alguém teria a coragem de ir e fazer o que precisa ser feito. Isso está transformando nossa nação. Nossa nação inteira vai ser transformada, não só com os carros, mas em todos os outros itens que vai ser construído. Vamos nos tornar uma potência industrial. E ele disse isso tão lindamente hoje, como na verdade eu vou descobrir, vou conseguir uma gravação, e Bruce, vou conseguir essa gravação e vou enviá-la para você em Long Island, e você vai reproduzi-la para as pessoas e todos os seus trabalhadores sindicalizados e não sindicalizados. Por aí você tem uma divisão bastante equilibrada. Mas nós temos até agora, parece que vamos ter cerca de 6 trilhões de dólares de investimentos, e você não faria isso em anos. Neste país, nos últimos anos, 6 trilhões de dólares. E isso vai ser muito mais alto até o final do ano. E pense no que são 6 trilhões de dólares. Você não teria nem uma pequena porcentagem disso sob este outro sistema. Vamos ser um país completamente diferente. E isso será fantástico para os trabalhadores. Será fantástico para todos. Nunca houve uma transformação de um país como a transformação que já está acontecendo nos Estados Unidos da América. É uma coisa incrível de se ver, e é incrível encontrar-se com as principais pessoas sobre as quais você lê, pessoas muito ricas, ou pessoas que são grandes gestores, executivos e presidentes de grandes empresas públicas. E ver o entusiasmo que eles têm agora, que não tinham, eles desistiram do nosso país. Eles foram para países estrangeiros e eles construíram, as empresas estão entrando em nosso país em níveis nunca antes vistos, com empregos e dinheiro a seguir, e é realmente bonito. Nos próximos dias haverá reclamações dos globalistas, dos terceirizadores, dos interesses especiais e das notícias falsas. Sempre, as notícias falsas sempre reclamarão. Mas nunca se esqueçam, todas as previsões que nossos oponentes fizeram sobre comércio nos últimos 30 anos provaram estar totalmente erradas. Eles estavam errados sobre o NAFTA. Eles estavam errados sobre a China. Eles estavam errados sobre a parceria transpacífica, que teria sido um desastre se eu não a tivesse encerrado. Se eu não tivesse encerrado isso, eles teriam... Trabalhadores automotivos unidos, vocês não teriam empregos neste país, vocês não teriam empregos, estava tudo indo para outros países. No meu primeiro mandato, disseram que as tarifas iam arruinar a economia. Em vez disso, construímos a maior economia da história do mundo, e novamente tenho grande respeito pelo presidente Xi da China, grande respeito pela China, mas eles estavam tirando um tremendo proveito deles, de nós, e eu os elogio por isso. Eu digo, se você consegue fazer isso, tudo bem, mas você sabe, eles entendem exatamente o que está acontecendo. E provavelmente a maioria deles está dizendo que já era hora de fazerem algo, mas e eles vão lutar, e vão lutar de forma justa. Todos vão lutar, sabe? É como eu digo aos líderes, olhem, vocês têm que cuidar do seu país, mas agora temos que começar a cuidar do nosso país. Não podemos fazer o que temos feito nos últimos 50 anos, desde o dia da minha eleição. O mercado de ações subiu
No meu primeiro mandato, 88%. Com o Nasdaq subindo 155%, mais do que qualquer presidente teve em qualquer mandato, de longe. E eu acho que vamos superar isso. E talvez os números não mostrem, mas eu acho que vão mostrar bem melhor do que esses números. Mas o que você vai ver é que você vai ver atividade nesses locais vazios e mortos. Fábricas que estão caindo. Essas fábricas serão demolidas e novas fábricas serão construídas em seu lugar. Eles não estão apenas falando de renovação, estão falando de novas, as melhores em qualquer lugar do mundo, as maiores em qualquer lugar do mundo. Tem um amigo que as fábricas de automóveis do Bill, e eu disse, quero ver o maior e o melhor. Ele disse, bem, temos que ir ao México. Eu disse, não, eu quero ver isso nos Estados Unidos. Ele disse, nós não estamos construindo Isso foi há 1 ano e meio durante a campanha. Ele disse, nós não estamos construindo. Você teria que ir para o México. Quando eu estava começando a decidir concorrer e subir para o número 1 nas pesquisas, muito rapidamente devo dizer, quero, digamos, na primeira ganhar na primeira hora. Então, logo depois, parecia que eu iria ganhar e as notícias falsas estavam dizendo, não faça isso. O que eles não sabem é que se eu não ganhasse, eles estariam realmente em apuros, porque ninguém quer lê-los de qualquer maneira. Mas eu digo uma coisa, quando parecia que eu ia ganhar, eu anunciei que iria fazer exatamente o que estamos falando hoje. Grande consistência, na verdade, porque eu venho falando sobre isso há 40 anos, mas porque eu vi o que estava acontecendo há 40 anos. Se você olhar meus discursos antigos, quando eu era jovem, muito belo. Os meus discursos antigos e as pessoas diziam, eu estaria em um programa de televisão, estaria falando sobre como estávamos sendo enganados por esses países. Quero dizer, nada muda muito. A única coisa que mudou foram os países, mas nada realmente muda. Mas é por isso que é uma honra finalmente poder fazer isso. Se você olhar para a China, recebi centenas de bilhões de dólares no meu mandato. Centenas de bilhões. Eles nunca pagaram 10 cêntimos a nenhum outro presidente. E ainda assim pagaram centenas de bilhões, tanto que Biden não conseguiu fazer nada. Eles queriam tentar acabar com isso, porque ele tinha uma relação muito especial com a China. Sabe qual era a relação deles? Ele tinha uma relação, mas os números eram tão grandes, que eles não conseguiam fazer isso. Então eles afrouxaram, fizeram coisas que não deveriam ter feito, tornaram muito mais confortável para eles, mas não puderam fazer porque os números eram de centenas de bilhões de dólares. E eu fiz isso e estávamos a caminho de fazer algo incrível. E então tivemos uma eleição muito ruim, muitas coisas ruins aconteceram então. Quando eu disse, temos que fazer de novo, eu disse, temos que tornar grande demais para manipular. E fizemos grande demais para manipular e vencemos em recordes. E foi uma vitória monumental. E foi uma honra ver tantos de vocês, como o Brian e seus amigos, aqui conosco, para celebrar e, mais importante, celebrar o que estamos fazendo. Porque não seria uma celebração completa se não fizéssemos isso, pois será um país totalmente diferente em pouco tempo. Será algo sobre o qual o mundo inteiro estará falando. Os críticos fizeram previsões muito cansadas no início deste ano, mas em fevereiro a inflação subjacente caiu para a taxa mais baixa em 4 anos. E o preço dos ovos, como você sabe, em apenas em 1 mês e meio, estivemos lá por 4 semanas. E na primeira semana fui culpado pelos ovos. Eu disse, acabei de chegar. Eles disseram, os ovos subiram cerca de 250% e você não consegue encontrar ovos. E eles estavam enlouquecendo. E eu disse, acabei de chegar. E então nós começamos a trabalhar nos ovos e começamos a trabalhar em tudo. E nosso grande secretária da Agricultura, você fez um trabalho fantástico, Brooke Rollins. Ela fez um trabalho fantástico. E, como eu disse antes, o preço dos ovos caiu agora 59% e está caindo mais. E a disponibilidade é fantástica. Diziam que, para a Páscoa, por favor, não use ovos. Poderia usar ovos de plástico? Eu disse, não queremos fazer isso, queremos... E você realmente conseguiu. É um trabalho incrível. Muito obrigado, Brooke. Você foi ótima. Ótimo. Mas, da mesma forma, um termo antiquado que usamos, mantimentos, eu usei na campanha, é um termo tão antiquado, mas um termo bonito. Mantimentos. É como se dissesse um saco com coisas diferentes dentro. Os mantimentos dispararam. E eu fiz campanha sobre isso. Falei muito sobre a palavra mantimentos. E agora os custos de energia estão baixos, os mantimentos estão baixos, a gasolina está bem abaixo de $3 e as pessoas estão começando a conseguir comprar coisas e viver novamente. Reduzimos bastante os preços, criamos 10 mil empregos de manufatura em poucas semanas e isso aconteceu em 1 mês, números que eles não viam há muito tempo.
Não tivemos praticamente nenhuma inflação durante o meu mandato. Tivemos virtualmente nenhuma inflação por 4 anos. Mas após a transição para o sonolento Joe, ela foi de quase inexistente para a mais alta da história do nosso país. Eles tiveram a inflação mais alta na história do nosso país, provocada por energia e maus gastos e má política e muitas coisas ruins aconteceram. Que tal permitir que milhões e milhões e milhões de pessoas entrem em nosso país com fronteiras abertas? Onde é tão triste ver mesmo agora, e eu vejo o nosso grande secretário, você fez, levante-se por favor, Christy, levante-se, Christy Noem, e Tom Homan, essas pessoas estão fazendo um ótimo trabalho, mas conseguiram expulsá-los em registros. Temos problemas com juízes que não querem que eles saiam, eles querem trem de Raqqa. E eles querem o MS-13, as gangues mais violentas de todos os tempos. Nunca ninguém viu nada assim. Gangues absolutamente assassinas. Eles matam pessoas. Eles nem pensam nisso. E nós os expulsamos. E agora temos juízes da esquerda radical que querem. Eles não querem que eles saiam. Eles querem até que sejam trazidos de volta. Vamos trazê-los de volta. Você fez um trabalho fantástico. E, por favor, agradeça a todos. Segurança interna, agradeça a todos. Agradeço. E agora temos uma fronteira que é a melhor fronteira que já tivemos. Até melhor do que foi no meu primeiro mandato. No meu primeiro mandato, fizemos um bom trabalho, mas nesta realmente nos especializamos e nos saímos muito bem. E naquela época, tínhamos recordes. Tínhamos com a melhor e mais segura fronteira. Há 4 anos, tínhamos a melhor fronteira que já existiu. E agora temos você realmente igualou e fez até melhor, e vamos fazer isso do jeito certo. E queremos que as pessoas, a propósito, entrem em nosso país, mas nós queremos que eles entrem através de um processo legal. Queremos que entrem legalmente. Precisamos de mais pessoas. Precisamos de pessoas para trabalhar nessas fábricas e para ajudar os operários automotivos e os Teamsters e os não sindicalizados e todos os outros. Mas precisamos de pessoas. E os fazendeiros. E vamos deixar as pessoas entrarem. Mas elas querem entrar. Queremos que entrem legalmente. Elas têm que ter a capacidade de amar nosso país. Não pessoas que odeiam nosso país. Não as queremos em nosso país. E agora vamos aprovar os maiores cortes de impostos na história americana, e é nisso que estamos confiando no Mike e no John Thune, e não cortaremos os benefícios do seguro social, Medicare ou Medicaid, e os democratas cortarão, porque se eles tivessem entrado, toda a economia entraria em colapso. Este país estava indo rumo a um colapso sob as pessoas que você viu. Eles eram horríveis. Acho que uma das razões pelas quais as pessoas gostam do trabalho, tenho minhas maiores taxas de aprovação, porque acho que estão me comparando à pior administração da história do nosso país. Então, agradeço por isso, pelo menos. Mas o presidente da Câmara, Mike Johnson, e o líder da maioria no Senado, obrigado, Mike, John Thune, têm sido fantásticos a propósito. Mas eles têm trabalhado incansavelmente no próximo passo para aprovar o plano para um grande e belo projeto de lei. Eu gostaria de chamá-lo assim, se puder, um grande, belo, fiz essa declaração há cerca de 6 meses, e todo mundo chama de um grande, belo projeto de lei. E será isso, vai ter tudo. Os grandes cortes de impostos e todos os incentivos que existem, e será fantástico. E a propósito, para os carros, estamos pedindo uma dedução de juros em um empréstimo. Então, se você construir o carro só na América, que fazemos isso, Brian, se o carro não for construído na América, você não recebe a dedução da taxa de juros. Mas se você construir o carro na América, se você comprar um carro, se ele for construído na América, então, você recebe uma taxa de juros. Dedução fiscal, e isso é algo grande, isso vai ser algo grande. Acho que isso vai se pagar muito rapidamente, essa dedução nunca aconteceu. Nunca tivemos algo assim antes. Alguém disse, de onde você tirou a ideia? Porque é tão básico. Você pensaria que isso teria acontecido há muito tempo. Nunca aconteceu e, estou muito feliz que não aconteceu, porque agora posso dizer que foi minha ideia, mas vamos nos aproximar da extensão da dívida. Temos que conseguir a aprovação da extensão da dívida, e sei que você vai conseguir fazer isso, Mike, e é muito importante que você o faça. E todas as outras coisas que o plano orçamentário do Senado nos dá junto com o trabalho, porque sei que estão trabalhando juntos, John e Mike. E os 2 projetos estão indo muito bem juntos. Precisamos realizar nossas prioridades compartilhadas, incluindo certos cortes de impostos permanentes. Queremos que os cortes de impostos sejam permanentes, cortes de gastos, investimentos históricos em energia e defesa, fronteiras e muito mais. Estamos cobrindo tudo. Estes serão fenomenal. Não haverá projeto de lei igual. Vai resolver isso. O projeto de lei vai endireitar nosso país por muitos, muitos anos. E nós dissemos, vamos apenas fazê-lo e vamos concluir. E
Alguns caras vão adorar e outros vão gostar um pouco menos, porque não estão conseguindo exatamente o que procuravam, mas estão conseguindo muito. Eles nunca, se conseguirmos fazer isso, será o projeto de lei mais incrível já aprovado na história do nosso Congresso e o Senado. E os congressistas, os senadores e os congressistas, muitos dos quais estão aqui hoje, ficarão muito orgulhosos de si mesmos. Eu realmente acredito nisso. Isso vai nos colocar em um caminho totalmente novo e próspero. Vamos cortar gastos e ajustar o orçamento para onde deveria estar. Vamos fazer isso com muita determinação. Obrigado, Rick. Obrigado, John. Obrigado. Olhem todos os nossos senadores ali. Rapaz, esse é um bom grupo de pessoas, mas não vou gostar tanto deles se não aprovarem este projeto de lei. Esse é um ótimo grupo e congressista. Muito obrigado, eu aprecio isso. Pessoas extraordinárias. O plano do Senado tem meu apoio completo e total. E o plano da Câmara também é muito semelhante. Eles estão avançando praticamente no mesmo ritmo e assim que estiverem prontos me mostrarão e tenho certeza de que terá meu apoio e todo congressista e senador republicano deve se unir. Temos que nos unir, não podemos ser separados. Temos que fazer isso. Temos que conseguir absolutamente tudo que pudermos e temos que cuidar do povo americano. Isso é a única coisa que importa. Temos que cuidar do povo americano em primeiro lugar. Precisamos aprovar este projeto de lei imediatamente, resolver isso, incluindo a extensão da dívida. A partir de hoje, não vamos deixar ninguém dizer que os trabalhadores e as famílias americanas não podem ter o futuro que merecem. Vamos produzir os carros e navios, chips, aviões, minerais e medicamentos que precisamos bem aqui na América. As empresas farmacêuticas vão voltar com força. Elas estão voltando com força. Todas estão voltando para o nosso país, porque se não voltarem, terão um grande imposto a pagar. E se eles fizerem isso, eu ficarei muito feliz, e você vai ficar muito feliz, e você vai ficar muito seguro. Vamos construir nosso futuro com mãos americanas, com coração americano, aço americano, e vamos construí-lo com orgulho americano, como costumávamos fazer. Estamos nos aproximando do nosso 100º dia como presidente e recebemos crédito por muitas pessoas, na verdade, até algumas das notícias falsas. Você acredita? Que neste caso, espero que não sejam falsas, por ter feito mais nesse tempo do que qualquer outra administração na história do nosso país nos primeiros 100 dias. Acho que tivemos um período incrível em termos do que fizemos, do que realizamos. Gostaria de ver se podemos terminar essa guerra e outra guerra de não começar no Oriente Médio. Temos que conseguir que a Rússia, eles estão perdendo 2.000, em média, 2.500 pessoas, que eles, jovens, soldados russos, pense nisso, 2.500 ao longo de alguns dias, mas em média, provavelmente em cerca de um período de uma semana, dizem que é 2.712. Eles estão perdendo esses soldados. Eles estão morrendo, estão sendo dizimados. E eles não são do nosso país, mas são de outros países, mas são seres humanos. Eles são da Rússia, são da Ucrânia neste período, a maioria deles. E vamos parar isso. É uma guerra sem sentido, que nunca teria acontecido se eu fosse presidente e não deveria ser permitida a continuação. E eu acho que estamos recebendo boa cooperação da Rússia e da Ucrânia, mas precisamos parar isso. É humanidade, é humanidade, é uma coisa terrível. Este será um momento muito importante, acho que você vai se lembrar de hoje. Será uma nação livre com a qual estamos lidando. Vamos ter uma nação muito livre e bonita. Será o dia da libertação na América e será um dia que, esperançosamente, você vai olhar para trás daqui a alguns anos e vai dizer, sabe, ele estava certo. Este se tornou um dos dias mais importantes na história do nosso país. Deus te abençoe e Deus abençoe a América. Obrigado a todos, muito obrigado. Obrigado, muito obrigado.